Eu assumo quando eu erro. Eu mesmo postei, eu falei pra ele que eu postei. Isso é sacanagem. A mídia muitas vezes noticia realmente com muito peso coisas contra o Neymar e eu mesmo falo isso aqui. Vou falar um negócio pra você. Chegou o dia que a gente virou sommelier de coçada de ouvido. Tive uma interpretação equivocada num primeiro momento. Deboche, não era provocação, não era um gesto de confronto. Como ele não é uma pessoa comum, a discussão vai para um outro lugar. Galera, a vida do craque Neymar não tá nada fácil. Após o Santos perder de virada pro Fluminense, a torcida não poupou palavras e gritou: vergonha, time sem vergonha. E logo que começaram a falar isso, Neymar foi pro vestiário com os dedos no ouvido e toda a mídia atacou ele. Mas rapidamente veio pedir desculpas por seu mal-entendido. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like. Eu assumo quando eu erro. Eu acabei de falar diretamente com o Neymar, tá? E ele negou essa história de que ele tenha tapado o ouvido saindo do jogo do Santos, da derrota do Santos pro Fluminense na Vila Belmiro. Eu perguntei, é verdade que você tá desmentindo essa história? Porque eu mesmo postei, eu falei pra ele que eu postei. Porque eu não tenho o rabo preso, eu sou um cara sincero pra caramba. E ele deixou claro que não, claro que eu não tapei o ouvido. Isso é sacanagem. E ele deixou claro que ele tá de saco cheio de algumas sacanagens que acontecem com ele. A mídia muitas vezes noticia realmente com muito peso coisas contra o Neymar e eu mesmo falo isso aqui. E a gente sabe por quê. Porque o Neymar não fica babando o ovo dessa imprensa, porque o Neymar tem uma ideologia diferente da grande maioria dessa imprensa. Então eu tô aqui, tá, deixando claro que eu errei. Eu postei aqui no meu Instagram. O Neymar afirma, ele não saiu tapando o ouvido. Ele coçou a orelha ali, ele coçou o ouvido de acordo com o que ele próprio me falou. Então, se ele tá falando, se ele deu esse posicionamento pra mim diretamente, eu não sou covarde. Tô aqui deixando claro que, de acordo com o Neymar, não teve negócio de tapar o ouvido pra não escutar as ofensas da torcida do Santos. Gostaria eu que o resto da imprensa também não fosse covarde. Também se posicionasse e falasse, desculpa, estamos errados. Porque se o Neymar se posicionou e deixou clara a versão dele, não tem o que falar sobre isso. Ponto final. Vou falar um negócio pra você. Chegou o dia que a gente virou sommelier de coçada de ouvido. E eu tô aqui pra dizer que eu tive uma interpretação equivocada num primeiro momento. Porque realmente ali no ao vivo pareceu muito que era uma tapada de ouvido e não uma coçada de ouvido, né? Mas acho que as imagens que já circularam ali mostraram que não era deboche, não era provocação, não era um gesto de confronto. Era de fato um gesto banal. Mas como tudo na vida do Neymar, todas as pautas que giram em torno do Neymar, a coisa toma proporções muito maiores do que deveria. Então, assim, de fato, o gesto foi um gesto comum. Só que, como ele não é uma pessoa comum, a discussão vai para um outro lugar, num jogo que de fato foi muito ruim para o Santos, né? O resultado, o roteiro foi muito cruel e a gente fica discutindo uma parada que não era para ser discutida. Escrever sobre o Neymar, o assunto Neymar gera audiência e gera engajamento, falando bem ou mal. E eu não tô dando letrinha aqui pra ninguém, tá? Se você quer falar X, quer escrever Y, seu direito, cara, tá tudo bem, segue o jogo, claro. Só que assim, o Neymar comete erros? Comete. A gente pode falar de erros em campo, tomadas de decisões que ele errou. A gente pode falar de erros fora de campo, em relação a, por exemplo, discutir com um torcedor que ele mesmo falou que errou. Mas o debate sobre ele aqui no Brasil chegou num nível que, se amanhã o Neymar colocar o feijão por cima do arroz, no dia seguinte, as pessoas que preferem o feijão por baixo do arroz vão falar: meu Deus, o Neymar colocou o feijão. Se o Neymar pisar numa formiga sem querer e uma câmera flagrar, no dia seguinte, Neymar, nossa, pisou na formiga. Então a impressão que eu tenho é de que a gente busca a cada segundo um negocinho pra passar a semana toda detonando o cara. Agora, da vez, é a mão no ouvido. Ele coçou o ouvido, eu tava fazendo isso assim. E eu não gosto disso, é a minha opinião. E na minha opinião, hoje a gente busca um debate vazio pra ficar a semana toda batendo no cara. É a minha opinião, tá bom? Se você concorda ou discorda, comenta aí, é nóis. O Neymar saiu e, para sair de campo e pegar esse túnel, você passa bem embaixo da arquibancada onde fica a organizada do Santos, onde ficam as organizadas, né? A torcida jovem, que é a maior organizada, e a sangue jovem.
Quando o Neymar faz esse trajeto, ele se aproxima da arquibancada, ele põe os 2 dedos, né, nas orelhas ali. Olha lá, ó, ele tapa os ouvidos e vai para dentro do vestiário. Tá ali o Léo até, né? O Léo o de óculos ali, que é o responsável pela transição da base pro profissional, campeão brasileiro pelo Santos em 2002, tá ali do ladinho. Então essa é a imagem. Isso tá rodando pra caramba em rede social, tem muita gente já debatendo essa imagem. O Neymar, isso significa o quê? Ele não querendo ouvir ali as críticas, tentando se preservar nesse momento. Que leitura que vocês fazem dessa cena? Eu acho que ali o gesto corporal, né, ele dá um miguezinho ali, como se estivesse dando uma coçada no ouvido, mas ele tá lá Memphis ali, fazendo o não tô ouvindo, com a cabeça baixa, porque assim, de fato, né, ele poderia ter feito o gol da vitória do jogo, e termina que aquele gol perdido cobra um preço muito caro logo depois. Não foi um jogo tão bom quanto o que ele fez contra o Atlético, por exemplo, foi um jogo nesse ponto abaixo, mas um jogo de dinâmica em que ele tentou e teve a bola do jogo. E aí ele não conseguiu fazer o gol da vitória e o time ainda acaba perdendo. Então, assim, de fato, o roteiro, particularmente para ele, é muito cruel. Obrigado, Neymar. Neymar na Copa do Mundo. Hashtag Neymar na Copa. O Neymar, meu irmão, perdeu um gol dado pelo Otávio. A gente poderia estar aqui agora, por exemplo, virado no Giraia, pô. O jogo foi tão igual, o jogo foi tão equilibrado, que foi 3-2 Fluminense, poderia ter sido 3-2 Santos. Ou 3-3, no caso. A gente não sabe o que aconteceria depois do gol do Santos, né? Mas assim, o Otávio entrou para entregar um gol pro Neymar. E o Neymar, ele nos ajudou 2 vezes. Ele errou, porque ele tinha não, né? O normal ali seria ele ter batido da entrada da grande área e não dado um passe pra direita. Pra mim, o primeiro erro dele foi aí. Erro não, acerto, né? Primeiro acerto dele, a nosso favor, foi quando ele toca a bola na direita ao invés de chutar. E depois, quando cruzam da direita, ele chuta em cima do Fábio. Foi uma grande defesa do Fábio também, né? Mas, assim, ele perdeu 2 vezes. Então, assim, foi um jogo muito igual, cara. Muito equilibrado. O Fluminense baixando o seu nível para poder jogar igual com o Santos. E graças a Deus aí, JK entrou. O Zubeldia hoje não foi cagão, não foi covarde. O Fluminense jogou a partir dos... Quantos minutos tinha ali? Eu preciso ver aqui qual foi a minutagem. Que o Fluminense... 15 minutos? 20 minutos? O Fluminense jogou no 4-2-4. 4 atacantes. Ficou o Castilho, ficou o John Kennedy, ficou o Serna e ficou o Savarino. Aí depois, no finalzinho, ele fez outras substituições. Entendeu, mano? Caralho, graças a Deus, mano. Uma vitória importante para reconquistar a confiança. Uma vitória importante para reconquistar a paz, né? O torcedor precisava de paz.